Tudo bem? Esses dias eu publiquei lá no feed um post elencando 5 desafios que vocês podem vivenciar na prática clínica. E hoje eu gostaria de discutir com vocês o primeiro desafio, que é simpatizar com o cliente, mas ter dificuldade em empatizar com o sofrimento que ali se apresenta. E eu fiquei pensando em várias formas de como é que eu faria isso. E de repente eu me peguei olhando para alguns escritos de Charles Darwin, no livro A Origem das Espécies, de 1859. Lá ele fala como nós chegamos até aqui, né, como as transformações, as variações foram ocorrendo e hoje as características naturais presentes em muitas espécies são produto dessa variação e dessa manutenção dessa transformação. Para que as transformações ocorram numa espécie, é preciso que haja uma variação e essa variação ocorrendo ao longo do tempo que traga uma vantagem, geralmente individual, né, para aquele que variou e depois disso é necessário então que essas variações se renovem, se conservem para que as transformações de fato ocorram. E um exemplo muito bacana que eu pensei aqui enquanto eu lia sobre isso é sobre os pássaros, porque em casa eu adoro observar os passarinhos, né? Então a gente percebe que tem algumas características que são interessantes. Então as fêmeas com algumas cores mais apagadas, o macho muito colorido, né, muito bonito, assim, de cor. E aí o quanto essas transformações que parecem secundárias são importantíssimas para a sobrevivência dessa espécie. Essas colorações nos passarinhos, né, trazem algumas vantagens. Por exemplo, a possibilidade de se camuflar, para poder caçar, para poder esconder o ninho e também para poder procriar. Então não há muita dúvida, né, que nós seres humanos, que somos seres sociais, e não só nós, como grandes primatas, o lobo, por exemplo, também tivemos as nossas características sociais, então a sociabilidade selecionada enquanto sobrevivência da espécie. Então, se eu for pegar o exemplo do lobo, a gente pode imaginar um lobo super forte, ágil, mas se ele não souber interagir com os outros membros da alcateia, ele provavelmente vai ser excluído, vai estar fora do grupo e é muito mais difícil você sobreviver sozinho no mundo do que em grupo, em comunidade. Uma vez que o processo de seleção natural acaba sempre por manter algumas características que ajudam na conservação da espécie, eu acho que fica fácil, né, da gente imaginar nós como animais sociais que foram preservadas então características fisiológicas e comportamentais ligadas à sociabilidade. Né? Então eu acho que isso é muito importante porque é pensar que nós somos seres sociais e que para isso essas características então tanto no nosso aparato fisiológico quanto no nosso aparato comportamental foram sendo preservadas e alteradas ao longo desse tempo todo. E aqui a gente entra um pouco para discutir a questão das emoções. Então nós sabemos, né, que facilmente a gente reconhece a simpatia, porque a simpatia ela nos aproxima do outro, né? Então expressões que de alguma maneira nos indicam que nós podemos nos aproximar. E a gente observa, né, emoções e essa leitura dessas emoções nas mais variadas espécies, principalmente as sociais. Então, recuperando um pouquinho lá no livro do Darwin, até acho que é um outro livro, que as emoções, expressão e emoção nos seres humanos e nos animais, alguma coisa assim, eu não me lembro agora exatamente o título, mas a gente consegue perceber que para você viver em comunidade e sobreviver, você precisa ter algumas habilidades comunicativas que passam por reconhecimento delas.
né? Então, não adianta nada sentirmos e expressarmos se nós estamos num mundo onde isso não é reconhecido. Então, a gente vai olhar para o impacto, né, que as nossas expressões causam no outro e a capacidade do outro fazer esse tipo de leitura. Então, tudo isso também selecionado ao longo da evolução dos seres mais sociais e como uma peça-chave para a questão da sobrevivência em comunidade, para a coordenação de caçadas ou então o trabalho em equipes, times, né? Enfim, para que então nós sobrevivêssemos ao longo desse tempo com essas habilidades comunicativas. E aí eu acho que entra um ponto importante que a gente discute sobre a simpatia. Muitas vezes a gente olha para a simpatia como algo que não é tão legal, né? Até porque tem um vídeo da Brené Brown sobre isso. Esse vídeo da Brené Brown, ele é sobre simpatia e empatia. Se vocês derem um Google, vocês conseguem rapidamente ter acesso a esse vídeo que vale a pena ser assistido. Bom, então retomando um pouco da simpatia, é importante a gente entender que a simpatia tem o seu lado positivo, que é quando a gente reconhece traços, né, feições, expressões no outro que são tidas como simpáticas, que nos ajudam a aproximar do outro, né? Então, se eu tô lá com uma cara fechada, emburrada, um corpo totalmente, né, dizendo que eu não quero conversa, provavelmente as pessoas não irão se aproximar de mim. Agora, se eu estou lá com aquele sorriso, com aquela coisa, oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Né, eu tenho toda uma expressão que indica que eu estou sendo simpática, e a simpatia pode fazer com que outros sentimentos emerjam e fiquem fortes e que sejam positivos nessa interação. Como eu disse, a simpatia faz então com que alguns sentimentos ganhem força e aquela característica mais individualista vai perdendo a força e as pessoas vão, né, para benefício do bem comum. Então, quando eu sou simpática e o outro se aproxima, então é como se a gente tivesse algo ali para fazer juntos, né? Então, há uma aproximação, há uma diminuição de uma característica muito individualista para a ideia de um bem comum ou algo em comum que a gente estará fazendo. Então, eu acho que a simpatia, quando a gente pensa na clínica, tem um papel essencial para o início da interação terapeuta-cliente e da relação terapêutica. Porque se a gente encontra um terapeuta fechado, esquisito, né, é muito mais difícil você fazer esse tipo de leitura para se abrir e se expor diante dele. E eu acho engraçado, né, porque eu sou conhecida como uma pessoa muito simpática. E de fato, quando eu fui observando, né, o que eu fazia diante das pessoas, eu me considerei uma pessoa de fato simpática, porque eu sempre estou muito próxima, eu sempre sou muito receptiva, né? É difícil vocês me pegarem em momentos que eu não estou tão receptiva, né? É claro que no dia a dia as coisas são diferentes, porque a gente tem os problemas, a gente tem todos os detalhes da nossa vida, né? Mas geralmente eu tenho expressões de aproximação do outro. E como eu sempre digo, né? Eu adoro interagir, eu adoro conversar, tagarelar. A Elo é uma tagarela e até a Carol, agora que está falando, é uma tagarela. Então, eu me considero uma pessoa muito simpática, principalmente pelos feedbacks que eu recebo sempre sobre isso. Retomando então um pouco da simpatia, né? Então é isso que eu tô falando para vocês, ó, que ela é importantíssima para a relação terapêutica. Então, principalmente para aqueles primeiros momentos com o cliente, quando você o recebe na sua clínica, quando você se apresenta, quando você olha para ele. Então, muitas expressões importantes que a gente dá dicas aí para que ele se aproxime e se sinta à vontade. É claro que clientes podem ter dificuldades em reconhecer essas expressões e não saber o que fazer com elas. Bom, entrando então agora na empatia, né? Que a empatia ela é um pouquinho diferente da simpatia, então é como se fosse um passo muito a mais e uma escolha de estar e ficar vulnerável diante do outro. E por quê? Porque a empatia traz pra gente a possibilidade de se unir então ao cliente de um jeito muito único. Então, primeiro, para que você consiga ser empática,
né? Você precisa se conectar com algo que é seu e se conectar com o sofrimento do cliente. E a gente fala muito que a empatia, ela tem algumas fases experienciais importantes. Então, primeiro é a escuta que nós fazemos daquele sofrimento e a tomada de perspectiva. Depois é o que a gente consegue sentir, entender como é que aquilo nos impacta, como é que está impactando o cliente na fala, naquele conteúdo que ele está dizendo, e como é que a gente consegue sair desse conteúdo todo e entender que ali tem um sentimento importante que muitas vezes nós também já sentimos. Então é importante que a gente faça essa conexão toda e que a gente então consiga tomar a perspectiva do outro e sentir junto com o outro. Bom, eu nunca vou esquecer de um exemplo que um participante de um workshop nos trouxe. Esse exemplo foi o seguinte: vamos imaginar uma menina, adolescente de 15 anos, que chega chorando no seu consultório, na sessão, dizendo que a festa dela foi um horror porque uma menina amiga dela foi com o mesmo vestido que ela. Então, a princípio, a gente pode julgar e pensar várias coisas do tipo, nossa, mas não precisa tanto, para que é importante? Bom, e como é que a gente pode empatizar? Então, fora a questão de se conectar com o sentimento, com o impacto que o outro produz em você e tomar a perspectiva do outro no sofrimento. E agora sobre algumas topografias, né, de empatia. Eu tô falando topografias porque eu vou dar alguns exemplos, mas elas precisam ser funcionais e topografia não vale, né, porque senão você tá fingindo empatia, isso não é possível, né, não deveria ser possível numa clínica consciente. Então a gente pode parafrasear aquilo que o cliente nos diz, a gente pode validar aqueles sentimentos do tipo, é óbvio que você vai se sentir assim nessa situação. Você pode se auto-revelar, você pode mostrar preocupação pessoal pelo cliente, você pode tentar falar alguma situação sua, alguma preocupação com um tom de voz mais carinhoso, mais brando ou mais afetivo. Enfim, tudo isso de um jeito genuíno e aquela famosa frase que eu falo, sem empatia não há terapia. Bom, e pra gente encerrar o nosso papo de hoje, eu dei uma super pincelada, né? Então depois, obviamente, para quem gostar do tema, pode se aprofundar mais. Mas eu acho que uma coisa que eu acho interessante de colocar agora é pensar que a habilidade de expressar sentimentos, de reconhecer esses sentimentos, desejos, necessidades nossas do outro, foram características selecionadas para a sobrevivência da nossa espécie e que tem o convívio social como algo fundamental nessa sobrevivência. Então, eu acho que é interessante a gente pensar por aí, porque muitas das dificuldades agora no nosso mundo passam pelas emoções, pela vontade, desejo de estar com alguém e de não conseguir estabelecer relacionamentos saudáveis com outros. Agora no nosso mundo passam pelas emoções, pela vontade, desejo de estar com alguém e de não conseguir estabelecer relacionamentos saudáveis com outros. Papo para uma outra aula, para um outro momento. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Beijo!